Enquanto você falava da sua sobrinha, eu imaginei aqueles encontros de família que a gente tem normalmente, que sempre tem essa comparação, né, de isso aqui é de menino, isso aqui é de menina, e que como desde pequeno, às vezes a gente, em vez de já falar assim, viu, não pode puxar a amiguinha desse jeito, né, a gente já fala assim, não, ele tá apaixonado, sabe, desde pequeno o que quer, gosta dessa fruta, né, essa coisa que a pessoa também não pode ser LGBT, né, tem isso também na família. Então, desde pequeno, parece que a gente cultua uma situação em que os meninos não vão saber se comunicar verbalmente, a não ser que seja através da força. Além disso, né, tem coisas que se faz e não se percebe, mas você vai criando. Eu brinco que eu falo que são camadinhas, né? Você vai pondo camadinhas de terra e construindo um ser humano. Quando você vira e fala assim, olha, meu filho é macho, meu filho tem meu filho, desculpa o termo, né? Meu filho é pintudo, meu filho isso, aquilo. A criança tá sem fralda correndo, que bonitinho o menino. E se for uma menina, não, pegue, olha, não pode, tadinha. Olha, então assim, você já começa muito cedo, muito prematuramente, demonstrar que algumas atitudes são permitidas e outras são proibidas, né? Conforme o gênero que você tem. E reforça coisas absurdas, né? Quando você falou assim, realmente, como se dar um carrinho para uma menina ou dar uma boneca para o menino fosse alterar a orientação sexual deles. E falo isso de carreira, gente, experiência própria, não é por causa disso que altera. É muito complexo a questão da sexualidade, para você achar que é um brinquedo que vai fazer essa diferença, né? A gente eu vi com muita tristeza quando a Sandy, né, sofreu tantas críticas na internet porque ela deu uma boneca pro filho dela, mas isso não vai mudar em nada a orientação sexual. E na verdade eu acho que, gente, vamos pensar num mundo abstrato. A gente quer que homens e mulheres casam e tenham filhos. Independente se vai ser homem com homem, mulher com mulher. Todo mundo vai ter que aprender a segurar um bebê. Por que você não pode dar uma boneca para um menino? Ele também vai ter que, se ele for pai, ele vai ter que cuidar de uma criança, vai ter que trocar fralda, vai ter que saber que se eu não alimentar, vai morrer. Tem que ter essas coisas. Então, mas é que isso que é engraçado. A gente não percebe que quando a gente reforça esses papéis de gênero, esses papéis sociais, a gente acaba criando e onerando determinadas categorias. A pandemia trouxe isso, né? As mulheres foram muito mais oneradas em relação à distribuição do tempo. Isso já era fato, né? O cuidado com o outro, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, sempre, em tese, foi atribuído a um lado maternal. E, na verdade, não é. Existe uma pesquisa que eu usei na minha tese de doutorado, que ela foi encabeçada por uma antropóloga chamada Heidi. Elas fizeram uma revisão de mais de 5.000 pesquisas sobre gênero. Foi uma pesquisa monstruosa que ela realizou, que eram 8 centros de pesquisa ao longo do mundo, para vocês terem uma ideia, mais de 1 milhão de pessoas pesquisadas, que reviram outras pesquisas. Chegou-se à conclusão que as diferenças de gênero praticamente não existem. Elas não existem. Em relação ao gênero masculino, eles ganham um pouco, mas é um pouco, em força e coordenação. E as mulheres ganham em capacidade de abstração e resolução de problemas. Tá. Então, não há diferenças que sustentem muitas coisas que nós ouvimos em relação a testosterona. É o que se imagina agora, né? De que o homem tem que ser ou protetor ou mais forte, essas coisas, né? Não se sustenta. Não se sustenta. Então, eu vejo com muita cautela, e eu adoro dar aula de feminicídio por causa disso. Você ouve todas as coisas mais absurdas da face da Terra para sustentar teorias que não existem. Né? A grande verdade é, mas sempre foi assim. Eu falei, sempre foi assim sob a sua visão. A grande verdade é que esses papéis, né, bilaterais de gênero que a gente observa, né, heteronormativos, eles são construções muito mais recentes do que se imaginam. São de 5.000 anos para cá. São em razão das religiões monoteístas. Se você fizer um estudo sobre gênero aprofundado, aqui, né, nas Américas, nós tínhamos 5 gêneros.